Obrigado. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco nessa oportunidade sagrada que Deus concede a cada um de nós, que é a oportunidade da vida. Agradecemos de antemão a oportunidade de trabalho que o Grupo Espírita Allan Kardec nos fornece e que possamos ter uma reflexão com bastante intuição, com harmonia, e que possamos sair dessa casa com o coração borbulhante em paz. O tema proposto pela casa para essa noite é que falássemos um pouquinho sobre o planejamento reencarnatório. Será que a nossa vida, o nosso hoje, o nosso corpo físico, a nossa família, a nossa condição de vida, ela passou por um planejamento antes de reencarnarmos? A doutrina espírita, ela nos traz uma vasta literatura, baseada, é claro, nas obras de Allan Kardec, para que possamos refletir sobre esse tema e buscarmos principalmente nas palavras de hoje o valor da nossa vida. Nós somos frutos de um plano, nós não somos frutos de um acaso, e aqui estamos para o nosso aprimoramento, para o aprimoramento daqueles que estão ao nosso lado, e que o acaso, ele não existe. E até mesmo dentro do meio espírita, é muito comum nós encontrarmos um erro gravíssimo, onde as pessoas falam: nós estamos passando por dores, estamos passando por sofrimentos, porque nós estamos pagando pelos nossos erros. Muito pelo contrário, nós estamos numa oportunidade dada pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, mas uma oportunidade de misericórdia, uma oportunidade de responsabilizarmos pela nossa dor, mas na oportunidade de encontrarmos o amor. Podemos fazer uma analogia muito simples. Quando a gente é criança, a gente está lá entre os irmãos, entre os primos, é normal de vez em quando sair uma briguinha, né? A gente vai lá e dá um tapa em um, empurra o outro. Na mesma hora, chega a nossa mãe, que é o nosso anjo da guarda encarnado, e separa aquela briga. De forma alguma, uma mãe manda um revidar o golpe do outro. De nenhuma maneira, uma mãe pede que o irmão retorne a agressão feita para o outro. Ela pede que a briga cesse, que os ânimos se acalmem e que o amor seja vivenciado. É o perdoar 70 vezes, 7 vezes. Se a nossa mãe encarnada, ela não consegue ver o revide entre os irmãos, imaginemos Deus. Como que Deus poderia exigir de nós que nós estivéssemos aqui pagando pelos nossos erros? Muito pelo contrário. Deus espera de nós a misericórdia. Deus espera de nós que nós possamos ajustar as nossas imperfeições, mas através do amor, conhecendo o amor. E existe uma frase inicial que cabe muito com este momento de hoje, que o amor, ele une as pessoas, mas o ódio também une as pessoas. Só que essas ligações de ódio, elas têm que ser passageiras, porque as únicas e verdadeiras ligações que devem existir, que são eternas, são as ligações de amor. Então aqui estamos, não para um pagamento de débitos ou para o sofrimento, muito pelo contrário, mas para estudarmos, para compreendermos o Evangelho dessa forma científica que a doutrina espírita nos mostra, para compreendermos o que é o amor. E quando identificarmos as nossas dores, depositarmos o amor sobre elas, para que possamos tornarmos homens melhores, espíritos melhores. E quando nós falamos, então, de planejamento reencarnatório, nós recebemos um corpo físico abençoado justamente para treinar o amor, para aprender a cada dia mais a amar. E a gente aprende o que é amor valorizando quando nós enxergamos os nossos débitos, quando nós enxergamos as nossas dores. E existe um espírito que eu gosto muito de mencionar nas nossas falas, que é o espírito Hamed. Ele é profundo conhecedor da alma humana. E no seu livro As Dores da Alma, ele diz que a causa básica do autotormento consiste em algo muito simples: viver a vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia.
Então nós entramos em revolta, nós revoltamos com o nosso corpo, nós revoltamos com a nossa família, a gente revolta com o nosso emprego, a gente revolta por coisas pequenas, porque nós queremos atender a vida alheia, nós queremos atender os padrões sociais. Mas quando nós entendemos a doutrina espírita, que nós estamos reencarnados, não por acaso, que aquela família não está ao acaso, que aquele irmão mais difícil, aquela situação problemática da nossa vida, ela faz parte de um planejamento para que a gente aprenda cada vez mais a amar, a gente vai reduzindo as nossas revoltas e vamos compreendendo a vida como uma grande oportunidade. Para que nós possamos entender o valor da nossa encarnação, nós buscamos aqui o livro Céu e Inferno, para que a gente sempre comece pautado nas obras de Allan Kardec. E lá é dito que, no Código Penal da Vida Futura, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Quando nós retornamos ao plano espiritual e conseguimos enxergar, sem essa capa de carne, mas enxergar quem realmente nós somos, e as dificuldades que ainda persistem, e as dores que porventura nós criamos na nossa caminhada, e no momento que nós arrependemos, nós temos a oportunidade do auxílio. Quando o coração se abre ao arrependimento e afastamos do orgulho e da vaidade, o auxílio chega. E temos a oportunidade do estudo no plano espiritual e, principalmente, as oportunidades de expiação e de reparação de um novo corpo físico. E associado a isso, nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20, item 4, onde os Espíritos dizem: arme-se de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Este arado é a nossa capacidade de amar. Às vezes a gente fica observando a transição que passa o mundo, as coisas difíceis que têm acontecido, que tem hora que a gente assusta, mas nós aqui estamos sintonizados nesse planeta para usar esse arado do nosso coração, aprender a amar, a desenvolver o amor e compreender que somos frutos de um planejamento. Mas para que a gente entenda verdadeiramente o planejamento reencarnatório, nós precisamos conversar um pouquinho sobre o que é o perispírito. E a gente busca também como base em Kardec, para que a gente tenha confiança no estudo e tenha base sólida, nós buscamos o Livro dos Médiuns, capítulo 1, o item 54. E lá é dito que o perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento e desempenha grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então nós podemos compreender que o perispírito, grossamente falando, ele é um elo de ligação entre o nosso corpo físico no agora e o espírito que somos. Então, tudo aquilo que nós hoje conseguimos manifestar através desse corpo físico é levado ao espírito por intermédio do perispírito. Mas da mesma forma, tudo aquilo que o espírito traz, ele também joga para o corpo físico. Então, quando eu estou olhando alguma coisa, quando eu estou falando alguma coisa, quando eu desenvolvo algum tipo de trabalho, ou algo positivo ou algo negativo, eu transmito isso energeticamente ao meu perispírito. E isso fica circulando em torno do meu perispírito. Só que as coisas que nós trazemos do nosso passado, que ainda estão também gravadas no nosso perispírito, elas podem manifestar no nosso corpo. Então, o perispírito é como se fosse um veículo do corpo com o espírito. E Emmanuel completa essa ideia no seu livro Roteiro, de 1952, através de Chico Xavier. Ele diz que os nossos impulsos, as nossas emoções, paixões, virtudes que nelas se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial. Aqui estamos num corpo físico,
não para entender o planeta Terra como um parque de diversões. Estamos aqui através de um planejamento e com um corpo físico que foi moldado de acordo com a vibração do nosso perispírito. Então, muitas coisas que nós trazemos, que se manifestam no nosso corpo ou na nossa carga de sentimentos, são reflexos do nosso passado. Então, aquilo que nós criamos e projetamos no ontem, ele reflete hoje no nosso corpo, como uma maneira de expurgar. Quando nós projetamos coisas boas, essas coisas boas manifestam através de nossas mãos, de nossas palavras, de nossos pensamentos. Mas aqueles espinhos plantados no passado, eles também manifestam no nosso corpo. O corpo físico é a maneira de retirarmos essas cargas negativas que o nosso perispírito ainda traz, para que um dia busquemos, assim como Jesus nos ensinou, a ter a veste nupcial, a ser convidado ao festim, às bodas do bem e do amor, para que limpemos o nosso espírito. E podemos completar que agressões intensas e contínuas sobre o corpo físico se transferem ao campo energético do perispírito, gerando lesões potencialmente irreversíveis nesse corpo sutil. Então, tudo aquilo que nós praticamos no nosso hoje, isso tem uma resposta no nosso perispírito. E dependendo desse tipo de agressão, isso pode se transformar em lesões perispirituais, ficarem arquivadas conosco no plano espiritual e precisaremos de novas existências, novos corpos físicos para expurgar essas marcas que nós ainda carregamos. Mas para que a gente, então, compreenda o planejamento reencarnatório, compreendendo que o perispírito é o elo de ligação, que ele arquiva as nossas ações, nós buscamos algumas reflexões do espírito André Luiz, através do livro Evolução em Dois Mundos. No capítulo 19, lá tem sobre alma e reencarnação. Ele diz algo importante. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos plasmam em torno de si mesmo as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Caluniadores vivem pesadelos espantosos. Tiranos sentem nos tecidos da própria alma os golpes desferidos. Então, quando nós observamos que uma pessoa projeta um crime, projeta uma vingança, antes mesmo daquilo ser executado, aquilo já está circulando no seu perispírito, aquelas vibrações. E são essas as vibrações que vão atrair espíritos que podem ainda fomentar com que aqueles crimes aconteçam. Só que um determinado crime sendo feito, aquilo fica arquivado na sua condição perispiritual e ele se torna responsável, não somente pela ação feita ao outro, mas pelas marcas com que ele traz no seu perispírito. E em muitas situações, precisamos de um novo corpo físico para expurgar essas marcas. E ele ainda continua. Se a moléstia experimentada na veste somática, ou seja, no corpo físico, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas. Então, às vezes, aquele probleminha que a gente traz, aquela dificuldade, aquela insatisfação, é, na verdade, algo expurgando do nosso passado, sendo transmitido ao nosso corpo, para que a gente consiga ter, por paciência e por tolerância, a oportunidade de nos tornarmos homens mais limpos, homens mais tranquilos. E no livro também, ainda Evolução em Dois Mundos, ele diz que, contudo, revele tão logo os primeiros sinais da positiva renovação para o bem, registra-se o auxílio das esferas superiores. Quando se desencarna, não existe um corpo físico que nos esconde. Nós estaremos de frente com a nossa realidade. E quando nós projetamos um mal, e aquele mal fala dentro de nós, enquanto nós buscamos a vingança, buscamos o ódio, valorizando o nosso orgulho, a nossa vaidade, dificilmente o auxílio consegue encontrar aberturas de auxílio. Mas quando nós nos despomos do orgulho, saímos da vaidade, reconhecemos que nós somos devedores e que a luz se faz através do perdão e do amor, as equipes espirituais conseguem auxiliar, elas conseguem achar caminhos para que possamos ser auxiliados. E ele ainda continua. Sendo assim, são levados e ascendem a escolas beneméritas
nas quais recolhem as mais altas noções de vida. Então, quando se traz o arrependimento, é levado ao esclarecimento do plano espiritual e começa novamente uma proposta de um novo corpo, de uma nova vida, de uma nova família, para conseguir unicamente, através da misericórdia divina, o ajuste espiritual. E aqui estamos, não para sofrer, não aqui estamos para passar penalidades, estamos aqui para encontrar os espinhos que nós plantamos e encontrar no Evangelho não algo dogmático e distante, mas algo científico em que Jesus nos fala que o amor é a receita. Que é através do amor que nós vamos conseguir retirar esses espinhos que não são nossos e não deverão ser nossos para possibilitar o plantio do amor. É aí que entra a questão da caridade. A caridade, quando ela é executada, ela não é apenas um bem ao outro, mas ela, na verdade, é o extermínio dos espinhos que nós trazemos na nossa alma. E uma coisa muito interessante é o livro Missionários da Luz, também de André Luiz. André Luiz estava no centro de reencarnações. Então existe no plano espiritual, segundo André Luiz, um centro de reencarnação que analisa a possibilidade de um corpo físico equipado para aquele espírito reencarnar. E André Luiz diz que uma mulher chega e analisa qual seria o seu corpo físico no planeta Terra, que ela iria reencarnar. E ela faz um pedido, uma modificação no corpo dela. Ela pedia que ela nascesse com uma alteração na glândula tireoide. A glândula tireoide, ela produz o hormônio T3, T4, a calcitonina, e elas regulam muito o metabolismo do nosso corpo. E o André Luiz questiona, mas por que essa mulher quer um desalinho na tireoide dela? Qual que é o objetivo disso? E ela fala que na sua encarnação passada, todos os abismos que ela entrou e todos os espinhos que ela angariou para sua alma foi porque o seu corpo tinha muita beleza e ela abusava dessa beleza, principalmente na sensualidade e na sexualidade. Então ela retornaria e ela saberia que ela poderia cair novamente na sexualidade e na sensualidade. Então ela pede um desalinho na tireoide para que o seu corpo não tivesse um padrão de beleza que a sociedade dita, que o seu corpo tivesse um desalinho e aqueles hormônios fossem desregulados para que aquilo não fosse um abismo para ela. Então ela pediu um corpo que não fosse atrativo aos olhos humanos para que ela não escorregasse nos problemas. E ela ainda cita uma frase que é importante: eu não quero ter um corpo de Vênus, eu quero ter um corpo que não atenda ao padrão da sociedade, mas atenda às minhas necessidades reencarnatórias. Isso vem de acordo com o que o Hamed fala no começo aqui da nossa explanação. Nós devemos compreender que aquilo que nós somos e aquilo que nos é chegado em nossas mãos são as necessidades reencarnatórias que nós recebemos. E não poderíamos, deixar de citar o Livro dos Espíritos também para ficarmos seguros com Allan Kardec. E a questão 258, Kardec pergunta aos espíritos: quando na erraticidade, ou seja, sem o corpo físico, no plano espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, quando a gente estava lá do outro lado, será que a gente sabia a família que a gente ia nascer, o corpo que a gente ia receber, as circunstâncias da nossa vida, o que a gente deveria trabalhar e operar aqui? E a resposta foi: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar e nisso constitui o seu livre-arbítrio. Então, muito do planejamento que foi feito, nós tivemos a condição de participar. Agora, olha o importante que é estudar a doutrina espírita. Não é aceitar a doutrina espírita, é conhecer. O que é falado no Livro dos Espíritos está totalmente de acordo com o caso trazido por André Luiz no plano espiritual. Muitas vezes aquilo que a gente sofre, que a gente não compreende, que a gente acha que é difícil, nós participamos dessa escolha. Porque lá, com a visão mais ampla, sem esse abafadouro físico que é o corpo, nós sabíamos da necessidade de vivenciar aquelas experiências. E ainda no livro Evolução em Dois Mundos, é dito que paternidade e maternidade, raça, pátria, o lar, o nosso sistema consanguíneo, até a tipagem sanguínea, são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante
todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. Então, as nossas características físicas, o nosso tipo sanguíneo, as nossas características genéticas, os nossos pais, o nosso local de trabalho, tudo isso previamente a gente prepara-se juntamente com as equipes espirituais no plano espiritual. E é interessante porque em muitas situações tem coisas que a gente sente, que a gente tem que seguir um caminho. Por mais que exista uma pressão social para a gente seguir um caminho A, mas às vezes a gente sabe internamente que a gente deve seguir o caminho B. E a gente vai para o B, a contragosto de Deus e o mundo, mas a gente fica feliz porque a gente está atendendo intuitivamente o nosso planejamento reencarnatório. Outro livro também, que é Missionários da Luz, trata um outro caso que é de uma senhora chamada Anacleta. Ela estava no centro de reencarnação e ela estava pedindo um novo corpo físico. E esse corpo físico seria colocado de acordo com as suas necessidades e ela receberia 4 filhos nessa existência. Desses 4 filhos, 2 deles teriam uma paralisia, um teria uma necessidade especial e uma seria uma jovem que ajudaria ela porque ela ficaria viúva ainda muito cedo. E André Luiz pergunta, mas por que essa senhora tem que passar por tantas necessidades com 4 filhos e o marido ainda vai desencarnar muito cedo, ela vai ficar viúva e vai passar por dificuldades? E ela mesma explica. Ela fala, esses 4 espíritos que vão reencarnar como meus filhos estão em zonas umbralinas, estão em condições terríveis porque exerceram o mal. Só que eles exerceram o mal por minha culpa. Na encarnação passada, eu fui a mãe permissiva, eu fui a mãe que passou a mão na cabeça, eu fui aquela mãe que permitiu eles fazerem tudo o que eles queriam, inclusive o mal para as outras pessoas. E se hoje eles estão em zonas umbralinas, eles são responsáveis, mas eu também. Então eu preciso reencarnar para novamente tentar auxiliar esses quatro espíritos. E um outro caso que chama muita atenção é de um senhor que também estava nesse centro de reencarnação e ele estava analisando o corpo físico dele. E nessa análise do corpo físico, André Luiz narra até mesmo a estrutura dos órgãos. É estômago, intestino, fígado, coração. E André Luiz fica assombrado quando ele olha umas manchas escuras no estômago daquele homem. Ele iria nascer com um corpo físico e naquele corpo físico iria ter fontes como se fosse assim, umas úlceras muito fortes e ele iria desencarnar com a úlcera. E André Luiz questiona, mas coitado desse homem, ele parece ser tão bom, por que ele vai desencarnar com essas úlceras no estômago? Aí chega o mentor e explica para André Luiz. Quando esse homem estava encarnado, ele teve uma desavença com um amigo dele. E ele pegou uma faca e perfurou totalmente o corpo do seu amigo, afetando a área do estômago. O amigo desencarnou. E quando o amigo desencarna, ele se transforma em obsessor. Aquele homem que deu a facada passou por uma penúria no seu resto de vida. Ele sofreu com obsessão. Quando ele desencarna, o obsessor já estava do lado dele, tornando-se ali um processo de vingança. E depois que ele consegue entrar no arrependimento e consegue pedir a Deus o auxílio, ele é levado para o plano espiritual. E esse arrependimento foi tão intenso em torno do amor que ele disse, eu matei aquele homem, eu tirei a vida daquele homem, agora eu vou ajudá-lo. Ele dedicou toda a sua vida no plano espiritual para ajudar aquele espírito a quem ele tinha tirado a vida. E ele ganhou muitos créditos com isso. E no momento do reencarne, ele já estava tão iluminado, porque ele tinha feito tanto bem no plano espiritual, arrependido e trabalhado em favor das outras pessoas, de outros espíritos, que ele reencarnaria. Mas para quê? Para receber um corpo físico, para retirar as manchas perispirituais da facada. Ele deu a facada naquele homem, mas as manchas da ação estavam no seu perispírito. Arquivou-se no seu estômago as ações da facada que ele dera. Mas o interessante é que ele não iria desencarnar também com uma facada. Aí a gente observa que não é uma lei de talião, de olho por olho e dente por dente.
ele já tinha créditos através do amor e da prática do bem no plano espiritual, inclusive ajudando a quem ele matou, para que ele pudesse desencarnar apenas com essas feridas no estômago. Então, ele não precisaria desencarnar através de uma facada ou de um sangue. Ele iria desencarnar através de úlceras. E no momento que essas úlceras começassem a existir, elas expurgariam aquelas dores que ele trazia no seu perispírito. Então, muitas doenças que às vezes a gente sabe que não são procuradas com as nossas mãos, e a gente questiona por que dessas dores, por que desse sofrimento. Quando nós estamos enlaçados pelo bem, essas dores se tornam até menores. Elas poderiam ser até maiores de acordo com aquilo que foi a causa do nosso passado. E aí a gente vem na Epístola de Pedro, quando ele fala: o amor cobre multidão de pecados. Aquele homem tinha levado ao outro o desencarne através da facada. Mas o seu trabalho em favor do bem e do amor foi tão intenso que ele não desencarnaria pela facada, mas pelas úlceras, através do amor que ele cultivou no seu perispírito e foi minando essas cargas. Em Evolução Dois Mundos é dito que, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho da redenção. Então, os espíritos conseguem, através de uma ação, como ele conta no caso de Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, eles conseguem analisar o espermatozoide do pai e, juntamente com o ovócito da mãe, que vai ser fecundado, quais deles vão ter as características necessárias para aquele espírito reencarnar. Então, nós pensamos, um pai ele produz milhões de espermatozoides. Só um espermatozoide vai fecundar o ovócito na tuba uterina da mãe. Por que aquele espermatozoide? A biologia, que é a ciência, ela ainda não explica isso. Ela fala que é o acaso. Mas a doutrina espírita nos mostra que não existe o acaso. Então, nós temos aqui no livro Consolador de Emmanuel, ele fala que as leis genéticas, que foram iniciadas com Gregor Mendel, ela foi importante, mas ainda nós teremos muitas coisas a descobrir, porque não existe o acaso. Ele diz que o mendelismo realizou experiências notáveis, porém ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo. Ou seja, aquele espermatozoide que trouxe as características do meu corpo físico, aquele ovócito da mãe que traz as características do meu corpo físico, eles não são o acaso. Tanto é que, se fosse o acaso, a gente poderia duvidar de Deus. Uma família tem 4 filhos. Um dos filhos nasceu com uma determinada anomalia genética, por 2 alelos recessivos. Por que os outros filhos não tiveram? Foi sorte, foi o acaso. Não existe o acaso. Existe uma energia que André Luiz chama de energia psicomagnética. A nossa carga perispiritual atrai energeticamente o espermatozoide em condição de fecundar. Isso é magnífico, porque a gente entende que até mesmo na formação do nosso corpo físico não existe o acaso. Eu brinco muito que às vezes meu irmão fala para mim: nossa, eu tenho muito cabelo. E eu falo: eu enxergo a quilômetros e você não. Então não existe o acaso, Por que um tem uma miopia e o outro não? Por que um tem uma característica X e o outro não? Não existe o acaso. Existe, na verdade, uma vibração do perispírito, de acordo com essas cargas que nós trazemos, que traz o espermatozoide necessário para a fecundação e formar o corpo físico de acordo com o nosso padrão vibratório e as nossas necessidades. Só que existem casos mais complexos. É dito aqui também no livro Entre a Terra e o Céu e Evolução em Dois Mundos. Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física. Então, nós temos condição de participar do nosso planejamento reencarnatório. Nós temos condição de falar: nossa, eu erro tanto naquela área, eu preciso de um corpo que me auxilie a vencer aquele processo. Mas quando o espírito está endurecido, quando o espírito ainda está enfermo e não aceita de maneira nenhuma reduzir o orgulho ou a vaidade, e ainda está preso no ódio,
os espíritos conseguem fazer um processo reencarnatório em um corpo em que ele não participa do processo, que ele nem tem condição para isso. Exemplo que nós explicamos através da doutrina espírita, que a ciência não explica. Existe um caso que a gente consegue ver aí pelo mundo afora, que são os gêmeos chifópagos. O que são os gêmeos chifópagos? Os gêmeos siameses, que eles nascem pregados. Eles nascem pregados pela cabeça, ou pelo abdômen, ou pelo ombro. E são chamados siameses porque o primeiro caso aconteceu na região do Sião, onde hoje é por volta da Tailândia. E é dito que a reencarnação surge para esses espíritos inimigos pertinazes do passado, como uma oportunidade abençoada de reajuste perispiritual e mental, de perdão e de tolerância e solidariedade. Quando nós temos gêmeos idênticos, que nós temos gêmeos que são diferentes. Quando os gêmeos são diferentes, é que são duas fecundações. A mãe produziu 2 ovócitos. Mas quando nós temos os gêmeos idênticos, 2 meninos idênticos ou 2 meninas idênticas, a mãe produz um ovócito apenas e o pai manda um espermatozoide. Quando começa a formar um embrião, que é uma bolinha de célula, ela se parte no meio e viram 2, iguaizinhos, que eles têm o mesmo material genético. Só que, às vezes, aqueles gêmeos não se separam e ficam presos pela cabeça ou presos pelo abdômen. O que a biologia fala disso? Foi um caso de má formação de gêmeos. Mas nós sabemos pela doutrina espírita que não existe o acaso. São 2 espíritos que estão enraizados um com o outro, em sintonias de débitos, em sintonias de vingança e de ódio, e que a única forma é que eles consigam reajustar-se nascendo presos um ao outro. Então a doutrina espírita nos mostra e nos esclarece. O Evangelho, quando ele busca essa parte científica, nós vamos compreendendo a necessidade do amor. Existe um livro, muitos anos atrás, quando eu li esse livro, eu era mais jovem, eu lembro que eu até assustei um pouco alguns casos desse livro, que é o Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda. E tem um caso lá, que é o caso do Evaldo. O Evaldo tinha uma responsabilidade grande no seu planejamento reencarnatório, tanto na fala, quanto na doutrina espírita e no campo político. Só que Evaldo, quando ele se deslumbra com o lado material, ele se torna um homem que desviava verbas. E ele construiu lá, através dos paraísos fiscais, toda a renda que era para a saúde, para a educação e para aliviar a dor das pessoas, ele colocava na conta dele. Quando ele desencarna e ele entende o que ele fez, o processo todo, associado com os distúrbios no campo sexual, ele entra num remorso tão grande, porque ele enxerga o que ele deveria ser, o corpo que foi preparado e o que ele fez, que foi totalmente ao contrário. E chama a atenção, porque André Luiz diz que chega, ele estava numa cama, num hospital espiritual, e ninguém enxergava o espírito. Tinha um casulo em volta do espírito. E os médicos no plano espiritual cerravam aquele casulo para abrir e encontrar um espírito totalmente entristecido e fechado dentro de si. Então, o remorso, muitas vezes, é o que às vezes a gente pode levar para o plano espiritual, quando a gente não entende o nosso planejamento, quando a gente não aceita as nossas condições. E para que a gente possa caminhar para uma reflexão final, nós buscamos aqui o Livro dos Espíritos, que é a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. O que a gente resume de tudo isso? Todos somos criações divinas, somos filhos de um Pai amoroso e não estamos para pagar débitos, estamos para amar. Recebemos um corpo físico, por mais que às vezes a gente encontre alguma limitação, a gente reclame de alguma coisa, ou de algum pontinho que não está tão legal, mas é o corpo necessário para que a gente compreenda aonde está o espinho e aonde nós devemos colocar a semente de amor. Às vezes nós revoltamos com a nossa família, com o familiar, com o pai, com a mãe, com o filho, mas é ali o ponto necessário para que a gente coloque as nossas energias para semear o amor.
que às vezes é o espinho do passado que nós trazemos. E um exemplo que eu acho fantástico, toda vez que às vezes a gente fica um pouco revoltado, ou entristecido, ou chateado com alguma coisa, eu vou no meu armarinho lá onde tem os meus livros e eu pego um livro que se chama O Gigante Deitado. É aquele final de ano que a gente passa na feira do livro espírita, a gente vai comprar um livro, do nada a gente olha para baixo e outro livro nos chama a atenção. Esse caso foi mais um deles. E O Gigante Deitado, ele conta a história de um homem chamado Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era da cidade de Ituiutaba. Ele, quando tinha ali seus 15, 16 anos, ele olhava para o espelho, ele era um homem muito alto, muito forte, e estava na época do filme do Tarzan, e ele falava, eu sou igual o Tarzan, forte, bonito. E ele ficava feliz com aquilo. E ele foi no cinema justamente assistir o filme do Tarzan. Quando ele foi levantar, ele não conseguiu levantar. Quando ele foi ao médico, ele viu que ele estava sofrendo de uma artrite muito forte. Ele começou a usar uma muleta, da muleta ele passou para a cadeira de roda, e da cadeira de roda ele passou para uma cama. A cama dele tinha uma angulação que os espíritos até ditaram. Se deitasse a cama, o coração dele parava. E se levantasse, também parava. Ele tinha uma angulação correta. E ele foi perdendo todos os movimentos e ficou cego de um olho e depois cego do segundo olho. No final ali dos seus dias, a dor era tão intensa no seu peito que ele precisava dormir com um saco de areia no peito de em torno de 30, 40 quilos para amenizar a dor e um ventilador no máximo, porque ele sentiu uma queimação no corpo. O mais interessante, não enxergava, não andava naquela cadeira e ele tinha um telefone fixo do lado da cama e a mãe e as irmãs ajudavam ele a atender o telefone. Ele movimentava uma rede de caridade em Ituiutaba, inclusive uma creche. Ele tinha uma Kombi que deram para ele e tinha os motoristas. Colocava ele dentro da Kombi, ele saía fazendo palestras pelas cidades, falando sobre doutrina espírita. E ele não nasceu na doutrina espírita. Uma vez a gente falando sobre esse caso, um companheiro nosso, mais experiente na doutrina espírita, nos disse que ele esteve em Lavras, aqui no Centro Espírita Augusto Silva, na década de 70. E que foi uma vibração de muito amor e de muita paz. Era para ter uma revolta com ele. E ele era, na verdade, o posto de luz para as pessoas. As pessoas tinham um problema e ia procurar o Jerônimo. E o Jerônimo escrevia trovinhas, versinhos e recitava para as pessoas. Um dia um amigo desencarnou. E falaram, Jerônimo, nosso amigo desencarnou. Você quer que a gente leve você no cemitério para você fazer uma oração? Ele fala, claro. Levaram a cama dentro do cemitério. Diz que ele fez uma oração tão bonita e as pessoas, espíritas e não espíritas, saíram tão motivados que esqueceram o Jerônimo lá dentro. Horas depois, à noite, ele parado, lembraram o Jerônimo, ficou dentro do cemitério. E ele mesmo conta a história rindo. E um dia ele foi dar uma entrevista para uma mulher, numa televisão de Brasília, e ela falou, Jerônimo, qual que é o maior sonho da sua vida? Ele parou, olhou e falou assim, o maior sonho que eu tenho é poder pelo menos um dia deitar de bruço, porque ele não podia nem virar o corpo, ele só dormia naquela posição e olhando para frente. E desenvolveu amor, sorriso para as pessoas, alegria, e se não me falha a memória, ele trazia adeptos lá de séculos e séculos para trás, e ele conseguiu vencer. E Divaldo Pereira Franco, numa entrevista, isso tem no YouTube, fala que depois de alguns dias, ele consegue ver o Jerônimo Mendonça. E ele fala, Divaldo, eu estou muito alegre, eu estou andando. Porque toda aquela semente de tristeza, de espinho, de maldade, que um dia ele plantou, tinha ficado nesse abafadouro que é o corpo físico. E o espírito dele voltava muito mais lúcido, muito mais em paz. Então nós estamos na nossa grande oportunidade. Existe um Pai amoroso que tudo sabe e tudo enxerga e sabe das nossas dores, mas Ele está com o nosso planejamento em mãos. E Ele não quer o nosso sofrimento. Ele quer, através da misericórdia, que nós identifiquemos aonde estão essas dores, para que a gente possa retornar um pouco mais aberto ao bem e aberto ao amor. Então nós possamos retornar desta casa abençoada para os nossos lares, valorizando a nossa vida, agradecendo por esse corpo físico e até mesmo pelas dificuldades. A
A gente sabe que quando a gente quer andar para o caminho certo, as pedradas vão chegar. Mas essas pedras a gente coleta e vai levantando e vamos ficando um pouquinho mais alto com elas. Que a gente possa chegar agora no nosso lar e levar essa luz dentro de nós. E partilhar com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham conosco. Aqueles mais difíceis, são eles que precisam também. Que nós possamos olhar para eles, reduzir o nosso orgulho, a nossa vaidade e levar pelo menos um sorriso para cada um deles. Agradecemos a Deus por essa oportunidade abençoada, agradecemos por essa quarta-feira e que possamos retornar aos nossos lares, valorizando a nossa vida e agradecendo a Deus pela oportunidade reencarnatória ao qual nós estamos. Que Jesus nos abençoe. Então, nesse momento de muita luz, de muita paz, agradecemos a Deus, o nosso Criador, pelo planejamento que Ele concedeu a cada um de nós. Esse conjunto de células que se manifestam em tecidos, em órgãos e sistemas, esse coração que está pulsando em nosso peito, a nossa mente, que hoje recebe o livre-arbítrio e a possibilidade do exercício dos trabalhos do bem e do amor. Obrigado, ó Pai, e agradecemos ao Mestre Jesus, que nos ensina o amor, que nos ensina a necessidade do bem, para que possamos retirar esses espinhos da nossa alma, as dores, as insatisfações, e que cada vez que este Evangelho entrar em nossos ouvidos, possamos transformá-lo em sorriso, transformá-lo em abraços, transformá-lo em perdão e amor ao nosso próximo. Estamos nesse momento, Jesus, na tua casa, casa de amor, casa de estudo e de caridade. E sabemos que através das equipes espirituais, essa luz se faz presente aos nossos corações. Mas te pedimos, não queremos de forma egoísta pensar apenas em nós, queremos transpor essa luz a todos aqueles que também são sedentos, a todos os nossos irmãos que passam pelas dificuldades da vida, nossos irmãos moradores de rua, muitas das vezes trazendo algumas chagas em suas almas, muitos de nossos irmãos que atravessam algumas dores nos hospitais, Vaz Monteiro, Santa Casa, unidade de pronto atendimento. Que a tua luz, Jesus, seja derramada no coração de cada um deles, nos enfermeiros, nos médicos, porque o sorriso e o cuidado também são formas de cura. Que essa luz seja levada aos nossos irmãos mais experientes nos asilos, o Lar Augusto Silva e a Casa do Vovô. E te rogando, Jesus, em cada lar da nossa cidade, onde exista a dor, a dúvida, a dificuldade, o sentimento de desistência, que a tua luz percorra esses corações, traga-lhe a força, o ânimo e a coragem, porque estamos neste momento abençoado que é a vida. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado, pela nossa família, pelas nossas aptidões, e que possamos fazer dos espinhos flores, não apenas no nosso caminho, mas no caminho daqueles que estão ao nosso lado. Que a nossa alma, Jesus, possa perfumar o caminho por onde percorremos. Gratidão por mais essa noite, pela nossa vida, e que o Senhor nos acompanhe até o nosso lar. Que assim seja, graças a Deus.